Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Bom, nós estamos no mês do letramento em saúde e queremos heróis do letramento em saúde. Então, nessa perspectiva, o tema de hoje é o Evento de Letramento em Saúde 2025. E para falar sobre ele, estamos aqui com a Bruna Queiroz Allen Palácio e com a Luísa de Carvalho Almeida, que são as coordenadoras desse evento. Ambas elas têm mestrado em saúde coletiva e são doutorandas em saúde coletiva pelo programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Estadual do Ceará. Então, bem-vinda, Bruna. Oi, professora. Bem-vinda, Luísa. Oi, professora. Oi, ouvintes. Muito satisfeita de estar com vocês aqui com a gente, tá? Vocês já tiveram aqui o ano passado falando do evento, de um evento, né, de letramento em saúde. Então vamos para o 2025 na pauta. Eu vou começar com você, Bruna. Conta para a gente quando é que foi realizado o evento desse ano, esse evento do letramento em saúde 2025, e onde é que ele aconteceu? Pronto. Oi, ouvintes. Passando para vocês, o evento ele aconteceu na semana passada, foi nos dias 7 e 9 de outubro, que correspondeu à terça e à quinta-feira da semana passada. Aconteceu no período da tarde, ali por volta das 14 horas até às 17 horas, e ficou localizado no corredor principal da Universidade Estadual do Ceará. E aí a gente escolheu esse local porque é um ponto ali de grande circulação dentro do campus, e essas datas elas foram escolhidas por ficarem localizadas no meio da semana universitária da US. E aí isso ajudou bastante na visibilidade e na participação das pessoas durante o evento. Maravilha, maravilha. E continuando com você ainda, Bruna, no ano passado vocês vieram aqui no podcast, né? E vocês conversaram conosco sobre o evento que vocês iam planejar. Vocês estavam planejando o evento para acontecer também na Semana Universitária. Nós temos sorte da Semana Universitária da UES acontecer em geral no mês de outubro, que é o mês do letramento em saúde, e é o mês que a gente quer heróis do letramento em saúde, né? Então, vocês falaram naquela ocasião, eu vou até colocar aqui na descrição do episódio, a data que vocês foram ao ar o ano passado, falando sobre o evento que ia acontecer. E depois, logicamente, que o evento aconteceu, a gente colocou lá no canal nosso do YouTube. Mas eu queria que você falasse agora, Bruna, exatamente é, o que aconteceu em relação aquele evento em si, porque a turma não sabe. A turma sabe que ele aconteceu, porque você disse que ele ia acontecer. Mas o que aconteceu? Pronto. A gente seguiu aquela mesma ideia, né? A gente estruturou o evento no formato de um circuito. E aí, primeiro as pessoas passavam por uma série de banners que falavam de temas de diferentes áreas da saúde. Depois elas passavam por algumas dinâmicas e finalizava com um brinde. E aí, falando dos banners, né, que é a primeira parte do circuito, foram 11 banners no total. O primeiro banner era um banner de apresentação que trazia ali os responsáveis pelo evento, que é o grupo de estudos e o laboratório Nutrindo. E aí, nesse banner, a gente destacou justamente os integrantes do grupo, que aí incluíam professores, profissionais da saúde, estudantes de graduação e de pós-graduação, a nível ali de mestrado e doutorado, e a localização do laboratório. O segundo banner ainda falava do grupo, mas era mais destinado aos principais projetos atuais do Nutrindo. E aí, além disso, também foram divulgadas as redes sociais do grupo e tinham compartilhado alguns conteúdos e atualizações dos projetos para incentivarem as pessoas a se atualizarem do que estava acontecendo nos projetos do grupo de forma online, né? Ter um acesso mais fácil. O terceiro banner, a gente entrava ali já na temática do evento, que era o letramento em saúde, e aí a gente explicava conceito, importância e oferecia algumas dicas para melhorar ele no dia a dia. O quarto banner, a gente falava sobre também letramento, sendo que agora mais focado para o letramento digital em saúde, e aí a gente destacava com relação a buscar e compreender informações de saúde através de dispositivos como celulares, computadores, além de também enfatizar a importância da segurança digital e do acesso a informações confiáveis no meio eletrônico, né? O quinto banner, ele falava sobre o Ask Me Tree,
que incentiva os participantes a fazerem 3 perguntas para os profissionais de saúde, com o intuito de melhorar a compreensão e o envolvimento dessas pessoas no seu próprio cuidado. Já o sexto banner, ele trazia informações sobre o método Teachback, que é uma técnica que o paciente é convidado a repetir com as suas próprias palavras o que foi explicado pelo profissional da saúde e ajuda aí a garantir que essas informações que foram passadas, elas realmente foram bem compreendidas, né? O sétimo banner, ele trazia o termo de consentimento livre e esclarecido. E aí, nesse banner, a gente explicava a importância desse termo como um documento ali que assegura os direitos do paciente e garante que eles compreendam direitinho as informações antes de concordar em participar, seja de tratamentos ou de pesquisas. O oitavo banner, ele falava da importância da comunicação clara em saúde, e aí trazia isso como um direito do paciente, né? Incentivando esses participantes a fazerem perguntas, pedirem explicações e compartilharem as suas opiniões para melhorar o entendimento sobre sua própria saúde. O nono banner, ele falava da importância de levar todos os medicamentos para as consultas com todos os profissionais da saúde, não só com os médicos, né? Porque aí a gente consegue verificar possíveis interações ou então ajustar alguns tratamentos caso seja necessário. O décimo banner abordava sobre a leitura de rótulos de alimentos, orientando como fazer a leitura desses rótulos e assim conseguir compreender melhor as informações nutricionais de cada alimento, identificando ingredientes, quantidades, enfim. Nesse banner, a gente também destacou a nova rotulagem, que fala sobre as lupinhas de alerta dos alimentos com alto teor de açúcar, de gorduras e de sódio. E, por fim, o décimo primeiro banner, na verdade, né, trazia a classificação dos alimentos de acordo com o grau de processamento. Aí, alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Para deixar a explicação desse banner mais visual e interativa, a gente também colocou na frente dele uma mesa com alguns alimentos de silicone que imitavam os alimentos de verdade, para utilizar como exemplo e ficar mais ilustrativo. Aí, finalizando essa parte do circuito dos banners, as pessoas eram encaminhadas para as dinâmicas. Nós trouxemos esse ano 2 dinâmicas. A primeira foi um jogo da memória, em que os participantes eles tinham que associar os pares relacionados aos temas que foram apresentados nos banners do circuito. E o objetivo dessa dinâmica era justamente verificar, de uma forma mais leve e divertida, se as pessoas tinham realmente compreendido o que a gente tinha explicado durante a ação. A segunda dinâmica ela já focava na comunicação. E aí nela, uma pessoa da nossa equipe, um membro, né, da nossa equipe, descrevia um desenho para os participantes, e esses participantes eles tinham que tentar reproduzir esse desenho que a pessoa estava descrevendo, somente com base nas orientações feitas de forma verbal, forma oral, sem ver a imagem que estava sendo descrita. E aí essa atividade ela tinha o intuito de mostrar como a comunicação ela pode influenciar na compreensão das informações. Depois das dinâmicas, os participantes eles foram convidados a responder um questionário digital bem curtinho, com 5 perguntas disponibilizadas através de um QR Code, para avaliar de forma anônima o evento. E aí, assim, fornecer alguns feedbacks para a gente, para auxiliar na melhoria das próximas edições do evento. E aí, as perguntas eram: como você avalia o evento hoje? Esse era de perguntas fechadas, que tinha a opção de colocar excelente, bom, regular ou ruim. A segunda pergunta também foi fechada, que é o que você achou da organização do evento, também excelente, bom, regular ou ruim. E as próximas 3 perguntas, elas eram abertas, para deixar a pessoa livre para responder da forma como ela achasse melhor. E aí foram: o que mais você gostou no evento, que ideias você sente que aprende e que pode aplicar no seu dia a dia, e o que poderia ser melhor nos próximos eventos. E para finalizar, com o agradecimento, os participantes eles receberam brindes com itens que reforçavam os temas do evento. Nesses brindes tinha uma pasta, que no verso dessa pasta tinha 2 QR Codes, um panfleto também contendo esses 2 QR Codes que direcionavam para um podcast e para uma playlist de vídeos no nosso canal do YouTube, no Nutrindo, que falavam sobre o projeto Alimentação Nota 10. Tinha também um lápis, um bloquinho de anotação,
um marcador de livro. Nesse marcador tinha orientações sobre elaborar materiais educativos com base nas diretrizes do letramento em saúde, e também tinha um saquinho para carro, que esse saquinho ele justamente simbolizava a sacola para levar os medicamentos. E aí foi o circuito realmente consistiu nessa ordem, né, nessa etapa que eu citei aqui para vocês. Bruna, lógico, né? Nossos ouvintes não conhecem a parte anterior das atividades de letramento em saúde que a gente faz na UES. O ano passado foi o 7º e esse foi o 8º. Então, são 8 anos já de realização desse evento, né? Eh, Vocês mudaram bastante em relação do primeiro ao 6º evento. Eu noto, embora nossos ouvintes não podem ir para trás para ver, né? Mas eu noto uma grande diferença com esse circuito em relação aos 11 banners, né? Que vocês fizeram no ano passado e fizeram nesse ano também. Eu queria saber exatamente, assim, o que que você mudou esse ano em relação ao ano passado? Ou você fez exatamente da mesma forma, porque o ano passado deu certo? Ano passado foi o ano que a gente trouxe aqui até no podcast, que a gente comentou que a gente fez uma grande reformulação no evento, né? E aí, o evento ano passado, ele funcionou muito bem. A gente fez realmente poucas alterações, mas a gente fez algumas. Os banners a gente manteve os mesmos, a gente não alterou em nada. As dinâmicas nós reduzimos um pouco, porque ano passado, se eu não me engano, foram 4 dinâmicas, e como o circuito era bem grande, nós resolvemos diminuir para 2 dinâmicas. A dinâmica sobre o grau de processamento dos alimentos. Utilizando os alimentos realistas, nós retiramos e aí a gente levou esses alimentos para ajudar na explicação do banner que falava sobre isso. A gente adaptou aí. A dinâmica do jogo da memória, nós adaptamos ela também. Antes, ela falava sobre os benefícios de alguns alimentos. Esse ano, nós resolvemos colocar o conteúdo de todos os banners para facilitar a nossa avaliação, para saber se as pessoas elas realmente tinham compreendido todo o conteúdo que a gente tinha passado. A dinâmica do desenho voltada para a comunicação, nós mantivemos. Ela foi um sucesso ano passado e esse ano foi um sucesso de novo. E aí a gente pretende manter ela também nos próximos anos. Outra novidade que a gente teve esse ano foi colocar um questionário anônimo para as pessoas avaliarem o evento e nos ajudarem nas próximas edições. Com relação aos brindes, eles permaneceram os mesmos, com a diferença de que a gente alterou um pouco a arte de algumas pastas e bloquinhos para acrescentar mais um projeto. Os brindes do ano passado tinham o projeto Meu Nutri Guia, e o desse ano a gente acrescentou o projeto Alimentação Nota 10 e colocamos também QR Codes para que as pessoas pudessem acessar alguns materiais desse projeto para conhecer. Então, basicamente, foram pouquinhas alterações, mas para dar uns ajustes finos, né, no evento. É isso aí, não se mexe em time que está ganhando, mas se puder melhorar um pouquinho, tá bom, né, Bruna? Isso. Esse questionário que você falou, eu vou agora para, em vez de falar exatamente do questionário, eu vou para a Luísa agora. A Luísa está muito quietinha aí, estou deixando você respirar. Então vamos lá. Como é que foi, na sua opinião, a recepção do público em relação às atividades que vocês ofereceram? Bom, a recepção ela foi muito positiva. As pessoas realmente se envolveram, faziam perguntas, participavam das dinâmicas e, de fato, demonstravam uma curiosidade sobre os temas que a gente estava abordando nos banners e nas dinâmicas, né? Mas apesar do circuito ele ser extenso, né, como a Bruna já falou, foram 11 banners, as pessoas passavam por esses banners para depois chegar na parte das dinâmicas. As pessoas iam de fato até o final e elogiaram bastante. Isso é muito bom, né? Positivo. Vocês falaram que vocês fizeram os questionários, não tabularam ainda não, né? Os questionários de respostas. A gente tem Sim, acesso a algumas informações, elas, porque como foi no Google Forms, ele gera um PDFzinho, né? Não está organizado ainda porque não deu tempo, mas com relação à primeira pergunta, aqui eu consigo dar uma olhada.
que eles perguntam como você avalia o evento hoje, né? A maioria respondeu excelente, só teve uma pessoa que respondeu excelente e bom. O segundo, sobre a organização do evento. A maioria também colocou excelente, só teve uma pessoa que colocou bom. E o que mais gostou no evento, que aí já entra nas perguntas abertas, né? As pessoas responderam a didática do conteúdo que foi passado, a explicação que foi bem dinâmica, o desempenho dos alunos, a questão da temática ser muito acolhedora e super atual, as explicações, as gincanas, as dinâmicas foram o que o pessoal mais gostou. Com relação à outra pergunta, deixa eu olhar aqui se aparece. Pronto, que ele fala quais ideias você sente que aprendeu e que pode aplicar no seu dia a dia. Falaram sobre alimentação saudável, falaram sobre ensinar de uma maneira que o outro consiga compreender, falaram do teach back, do Ask Me Tree, do letramento em saúde, da comunicação, de dar mais atenção aos rótulos. E, por fim, com relação ao que poderia ser melhor nos próximos eventos, disseram que o evento foi muito excelente, que foi bem elaborado. Por incrível que pareça, a gente trouxe muito conteúdo, né? Mas eles disseram aqui, talvez mais informações. Ou seja, a gente está com receio do evento ser muito extenso, mas ainda assim, o pessoal, como a Luísa disse, né, foram do início ao fim do percurso, apesar de ser bastante extenso, e ainda estavam pedindo mais informações. E aí muitos botaram assim, acho que tá perfeito. Outra pessoa, nada, foi tudo ótimo. Outra pessoa, no geral, nada, achei muito interessante tudo. Enfim, pediram também mais dinâmicas, adoraram as dinâmicas. Então, assim, o pessoal super elogiou o evento. Assim, agora, só complementando essa pergunta e a pergunta anterior que foi feita à Bruna, porque ano passado que a gente trouxe essa grande reformulação no evento. Mas nos anos anteriores, todos os eventos que a gente fez nos anos anteriores foram maravilhosos. Mas a gente só levava pro evento. Era o NVS, que é o do rótulo do sorvete. E então a gente aplicava o NVS, né? E a pessoa recebe um rótulo nutricional de um pote de sorvete e responde 6 perguntas sobre esse rótulo. Só que a gente não explicava nada de rotulagem nutricional, então as pessoas ficavam um pouco perdidas. E na parte dos banners, a gente só apresentava uns 3, que eu acho que era o Teach Back, o Asmitri e o que era o letramento em saúde. Então a gente, por mais que assim, o evento lotava, as pessoas gostavam muito, mas a gente viu uma certa carência, porque a gente acabava que não abordava o letramento da forma que era para ser e aplicava o NVS e a gente não tinha esse feedback de saber se a pessoa de fato entendeu ou não. E com essa reformulação que a gente trouxe explicando mais a fundo, assim, de forma mais simples, mas mais a fundo sobre o letramento, sobre os instrumentos do letramento e as dinâmicas voltadas ao que a gente apresentou no banner, né? Então isso foi assim, algo muito valioso, muito grande, porque de fato a gente conseguia saber se as pessoas estavam entendendo o que é o letramento de saúde, a gente também estava conseguindo passar as informações seguindo os princípios do letramento em saúde, e essas pessoas amaram demais, amavam o outro evento e amaram mais ainda esse, né? Então, assim, essa reformulação foi muito importante. É um divisor de águas, né, 2024 em diante, né, que foram as modificações que vocês fizeram, muito bom. Uhum. Eu estou preocupada com o futuro agora, né, porque pelo visto 2 dias não serão suficientes, né. O evento vai precisar pegar 3 dias, né, e vai ter que oferecer mais dinâmicas para a turma se animar mais ainda e não sair frustrada, né, porque eles estão pedindo, ano que vem provavelmente vão cobrar. Então, coitadas de vocês, mas vão precisar realmente arrebanhar um monte de gente para ajudar mais ainda. Já sei que teve bastante gente, mas vai ter que arrebanhar mais. Mas, Luísa, você está falando do tudo maravilhoso aí me veio a outra preocupação agora, né? Quer dizer, conta para nós, bastidor mesmo, quais os desafios durante a organização antes e na hora do próprio evento? Porque não é tudo que é flor, né? Sempre tem algum Sempre abacaxi tem. para descascar, né?
Então, organizar um evento é sempre muito complexo, né? A nossa equipe era grande, a gente tinha 23 pessoas na organização do evento. Então, assim, um dos primeiros desafios foi, de fato, conseguir reunir todo mundo, ajustar o horário, deixar todo mundo muito engajado. Isso aí é sempre uma logística à parte, né? Mas um outro ponto, aí, propriamente já do evento em si, do circuito, é que o circuito ele é extenso. Ele foi extenso, né? Então isso exige bastante gente na execução para que funcione bem, porque as atividades elas acontecem simultaneamente, então as pessoas precisam se ajudar. Mas como foram 2 dias de evento, assim, nem todas as pessoas conseguiram. A gente tinha 23 pessoas no grupo, algumas participaram da organização, assim, dos bastidores, mas no dia do evento nem todo mundo conseguiu estar presente, né? Então, outros tiveram, assim, congressos para ir fora aqui do estado. Então, a gente teve que pedir um reforço. E aí, uma professora do nosso grupo aceitou que os seus alunos bolsistas participassem na organização do evento, que foi essencial para dar conta de tudo, porque a gente estava precisando de mais ajuda. E, além disso, a gente tinha também pessoas novas na equipe que nunca tinham participado do evento no ano anterior, então a gente teve que fazer um treinamento com elas para explicar o conteúdo e como cada etapa funciona, né? E claro que na hora do evento sempre os imprevistos aparecem, né? Por mais organizado e planejado que assim que qualquer evento esteja, sempre vai aparecer algum imprevisto. Um deles foi o vento, o vento que decidiu participar ativamente e começou a levar tudo. Todos os brindes começaram a voar no corredor e a gente tinha que sair catando os brindes. Oh, coisa horrível, meu Deus. Mas sim, deu tudo certo, né? Saiu eu e a Bruna lá catando os brindes. Mas o bom é porque os brindes voando chamavam a atenção das pessoas para participar do evento. De onde é que está vindo esse negócio aqui? Vamos lá olhar, não é É, não? Mas você sabe que essa questão do vento está sendo um problema mais sério do que nos outros anos esse ano. Eu moro aqui, tem um pátio aqui no meu edifício, que ele é bem grande, da porta até a escada. E eu falei até para o meu porteiro ontem, se eu fosse magra, eu ia embora, eu não ficava aqui não, porque, meu Deus do céu, que ventania. Eu saí arrumada, eu cheguei completamente descabelada, depois de 4 degraus, eu estava totalmente descabelada, a blusa torta, a bolsa voando na minha mão. Eu imagino lá, né, como é que deve ter sido, porque lá é mais descampado ainda, né, tem muita árvore lá também. Mas é isso aí, faz parte, né, não? aham, com certeza. Então, assim, a gente teve que improvisar soluções rápidas para segurar os materiais que estavam voando, para manter o circuito funcionando direitinho, né? Mas no fim tudo deu certo e ainda rendeu boas risadas, né? É, engraçado também é a questão uma coisa que você falou, que isso é bom para os nossos ouvintes também, que se forem programar alguma atividade desse tipo, é a quantidade de pessoas envolvidas que você tem que ter, dependendo do que você oferece. Você tem que oferecer menos se você não tem gente, porque, por exemplo, é como você disse, tem 11 banners, eu preciso ter pelo menos 11 pessoas ali. Uhum, Porque, ou então uma que fique com 2 banners, porque na verdade as pessoas estão passando simultaneamente, né? Enquanto eu tenho um no banner um, eu tenho já outro no banner 2, no banner 3, no banner 4, né? Então, quer dizer, tem que ter o pessoal bem dinâmico ali circulando e assim. E também considero um desafio importante a questão da demanda por treinamento, né? Porque se a sim. pessoa não souber como é que se conduz ali, a pessoa se perde um pouco, principalmente quando vem muita gente ao mesmo tempo, né? Quando vem pingado ao longo da tarde, é mais fácil organizar, mas quando aparece de bloco, né? Aí, Uhum, uma coisa que eu vi esse ano, gente, eu não estava aqui nem no roteiro que eu estava pensando em falar com vocês, mas assim, uma coisa que eu vi esse ano coincidiu ali perto, nos dias, a Feira das Profissões, né? Isso é uma coisa sim, muito importante porque aparece aluno de segundo grau, né? Aliás, de sim. primeiro também, aparecem alunos das escolas, né? Então, eu acho interessante, segundo e primeiro grau, eu acho interessante porque já dá umas ideias para eles também, né? Do que se está falando ali, o que é isso aí dentro da saúde, né? Acaba, às vezes, até motivando uma seleção de profissão futura, né? Não? Com certeza. Assim, toda semana universitária, eles vão visitar a UES, né? E para participar, conhecer todo o campus e participar das feiras das profissões.
Mas eles também passaram no nosso evento. Eles ficaram, assim, o que mais chamou a atenção, que eu percebi, né? Vou falar por mim, que eu percebi, é que a parte dos alimentos, que a Bruna tinha falado, que a gente levou alimentos que eram próximos, né? Os da realidade. Isso chamava muito a atenção, a parte do grau de processamento dos alimentos, então eles se interessavam bastante, isso que levava a participação, né, em todo o circuito. Inclusive, que mais a gente vai falar mais daqui a pouco sobre o vídeo, a gente teve um menino da escola, acho do primeiro ano, segundo ano, que fez um depoimento sobre o que ele achou do evento, né, que uma das áreas que ele quer seguir é na nutrição, então ele disse que ajudou bastante ele. Então isso é muito legal mesmo. Eu acho altamente entusiasmante, por isso que eu digo, vocês estão sendo heroínas, né? A gente tem que ser heroína do letramento, né? Em qualquer época, mas principalmente no período que é de comemoração, que estão todos os olhares voltados para isso, né, gente? Uhum. Luísa, me diz uma coisa, a gente já comentou aqui, esse ano nós estamos aí com a 8ª edição do evento, né? Então, já dá para. Normalmente, eles estão nos permitindo ficar nesse espaço, né, que vocês falaram. Então, aí eu lhe pergunto, o que é, assim, quer dizer, qual é a importância da gente manter essa ação ao longo dos anos dentro da UES nesse contexto? Então, é uma ação que tem um papel fundamental, né? O evento ele ajuda a divulgar o tema do letramento em saúde e outros temas de educação em saúde, mas de uma forma muito leve, participativa e acessível. E isso também aproxima os alunos da prática da comunicação em saúde, mostra como pequenos gestos, como perguntar se o paciente entendeu ou adaptar a linguagem, podem fazer a diferença no cuidado. Então, assim, manter essa tradição é continuar promovendo saúde de verdade, né? Continuar promovendo educação em saúde, seja para os alunos, para os profissionais, como para a população de forma geral. É muito importante. E esse ano, algo muito legal também aconteceu. Duas meninas que participaram do evento, participaram de todo o circuito da dinâmica, elas se interessaram pelo nosso grupo, né, o Nutrindo. Então, uma era do primeiro semestre da graduação em nutrição e a outra era do 5º semestre também da nutrição. Então, assim, isso é muito legal, porque já na graduação elas começaram a se envolver e a se interessarem pelo letramento de saúde, é muito valioso, tanto para a vida acadêmica delas, quanto para a vida profissional. Então, isso mostra como que esse evento é muito bom, porque a gente leva, né, o que é o letramento em saúde, as pessoas estão se interessando. Então, assim, principalmente já começar desde a graduação a se interessar pelo letramento em saúde, isso vai ser, assim, muito importante para a vida delas, né, acadêmica. E Então, assim, acabou pegando outros públicos também, né? Pegou uma médica, que era oftalmo, e aí se interessou também. Ela passou boa parte lá do evento. Depois que ela participou do circuito, ela ficou lá observando, ficou vendo, ficou interessada em participar do grupo. Pegou também uma aluna da biologia, se eu não me engano, que ficou super interessada e estava pensando até em mudar de curso. Foi. Para nutrição. Porque a gente acaba pulando um pouco para a nutrição, até porque nosso grupo é da área de nutrição também, né? E assim, a nutrição é muito importante na questão da atenção básica, né, gente? Porque a alimentação saudável é uma coisa que trabalha na manutenção da saúde, na prevenção e controle de doenças crônicas em geral. E as doenças crônicas em geral são doenças de alta presença no nosso meio, né? Então acaba que o pessoal se anima porque a gente acaba colocando ali muita coisa de nutrição também, não só saúde em geral, mas também saúde nutricional. A gente acaba trabalhando um pouquinho com letramento alimentar, né? Então acaba incorporando esse subcampo do letramento em saúde, que é o letramento alimentar, para dentro do evento, né? Bom, eu ia perguntar que evolução você percebe ao longo dos anos, mas você já adiantou, né, Luísa? Você está notando Sim. esse crescimento aí, tanto da participação do evento, como dessa procura das pessoas. Tem mais alguma coisa que você nota em termos de evolução ao longo dos anos? Já que para você e para a Luísa e para a Bruna não é a primeira vez que vocês estão participando disso, acho que você já participa há muito tempo, né? Quantos anos vocês já têm de participação do evento desse tipo, mesmo não estando na coordenação, gente? Desde 2016. Desde 2016.
A gente só não participou do primeiro, na verdade, porque a gente estava entrando na graduação, né? Uhum. Mas desde 2016 que a gente está lá, desde o nosso segundo semestre da faculdade. Pois é. Aprenderam letramento em saúde há muito tempo, né? Estão fazendo doutorado agora, bom demais isso. Gente, eu fico muito satisfeita, fico muito satisfeita. Eu quero que nossos ouvintes fiquem também e vejam o potencial que tem para a gente começar a trabalhar essa questão precocemente, né, não? Isso é Sim, muito sim. bom, muito Então, bom. assim, desde 2016 que a gente vê um amadurecimento, assim, tanto da equipe quanto do público, apesar de que, lógico, né, o público ele vai mudando com o tempo, mas, assim, muitas pessoas que já participavam desde o primeiro, a gente vê eles também ainda participando até hoje, né? Então, assim, a gente consegue ver como que ensinar o letramento de saúde muda muita coisa, né? Então, assim, as pessoas já chegam mais familiarizadas com o tema, os alunos têm se envolvido mais, né, com mais segurança e criatividade, que isso é algo também do letramento, né? Porque se você começa a entender o letramento de saúde, você sente mais segurança para passar as informações. E, assim, cada edição a gente aprende algo novo e consegue melhorar. Cada vez mais a gente vai melhorando, amadurecendo, né? Ainda bem que nós aqui da UES, eu que sou professora da UES, ainda podemos contar com vocês ainda. O ano que vem vocês estão com a gente ainda. Sim, E quando saírem, quem sabe ficam como voluntárias, né, não? sim, com certeza. E já dá para adiantar, vou falar com você, Luísa, mas pode falar também, Bruna, já dá para adiantar alguma coisa para o próximo ano? Já está pipocando ideias na cabeça de vocês para o ano que vem ou ainda Eita. ainda tá muito cedo? A gente sempre quer inovar, né? Então, assim, a ideia é continuar aprimorando as atividades e, quem sabe, trazer novas dinâmicas ou parcerias externas para ampliar, né, o alcance do evento. O mais importante mesmo é seguir fortalecendo essa ponte entre a universidade, os estudantes e a comunidade, né? A gente vai tentar pegar o questionário, né, que a gente aplicou, vai olhar resposta por resposta, que o intuito foi justamente esse, de pegar o feedback das pessoas e ver o que, é que a gente consegue melhorar, né? É por isso que a gente colocou também de forma anônima, para que as pessoas ficassem livres para dar a opinião delas e não se sentissem induzidas, né? E aí a gente vai olhar com calma, vai ver direitinho se tem alguma sugestão lá que a gente consegue adotar, que a gente consegue melhorar. E aí vamos ver, né? O que, é que a gente consegue fazer Exatamente. no próximo ano. Pronto, é isso aí, é isso aí. Isso vai ser muito bom, muito bom. E para fechar agora, gente, as duas agora, qual foi a maior lição ou aprendizado, vai, que essa edição desse ano trouxe para vocês? Na minha opinião, eu vou muito pela comunicação, né? Eu acho que a comunicação ela é a base de tudo na saúde. E aí abrange todas as áreas, né? A saúde como um todo. E às vezes o que falta não é o recurso, é o diálogo mesmo. Quando o profissional ele se comunica de uma forma mais clara, mais empática, o cuidado ele se torna mais efetivo. Então, às vezes as pessoas se preocupam tanto com o recurso, mas um simples diálogo com o paciente já faz toda a diferença, né? E aí esse evento ele reforça justamente essa importância de ouvir, de explicar e de garantir que o outro realmente compreenda aquilo que está sendo passado. Eu também concordo com o que a Bruna falou, mas eu também acrescento que o próprio evento em si é um grande aprendizado, né? Porque organizar um evento contribui para ampliar a compreensão das diferentes etapas que são envolvidas na elaboração, né? E também a fortalecer com toda a equipe envolvida a construção coletiva do conhecimento, né? Então, assim, o que favorece a colaboração interprofissional, né? O que tem tudo a ver com letramento em saúde, né? Porque colaboração interprofissional sem letramento em saúde, a gente não tem colaboração interprofissional, né? Então, a gente precisa muito aplicar o letramento em saúde, não só com o paciente, com toda a equipe, né? Porque a gente está aqui trabalhando com cuidado em saúde. Então, o letramento em saúde e a colaboração interprofissional, assim, são primordiais, né? Então, assim, o evento ajuda muito nisso, porque a gente está lidando com várias pessoas, com pessoas de outras áreas. Então, assim, mostra como que trabalhar em equipe é importante as pessoas consigam de fato entender, né? Seu cuidado em saúde. Muito legal. Olha, nós estamos no meio do mês ainda, praticamente, né? Então, dá para o pessoal ainda fazer alguma coisa baseado no que vocês fizeram.
para quem ainda não planejou nada para esse mês de outubro, em outros locais aqui do nosso Brasil. Acho que vale muito a pena essas experiências de vocês. E para finalizar, meninas, eu queria só saber o que vocês gostariam ainda de acrescentar, além do que nós conversamos. A gente quer deixar realmente um agradecimento, né, para toda a equipe da organização, da execução, os próprios professores que apoiaram, né, a universidade por realmente manter esse espaço, principalmente todos que participaram, que tiraram dúvidas, que jogaram, que refletiram, que levaram esse conhecimento adiante. E é isso que faz o evento valer a pena. A gente queria também aproveitar para agradecer a Helena pelo convite de Ah, sempre é sempre um prazer participar aqui do podcast da Rebrowse e contribuir aí compartilhando experiências, trocando figurinhas. Aproveitar para dizer que o vídeo do evento está em ajustes finais para ser publicado lá no canal do Nutrindo no YouTube. E provavelmente sexta-feira ele já vai estar no ar, então fica aí o convite para assistir, ver um pouquinho do que rolou, para conseguir trazer um recurso mais visual do que o que a gente trouxe aqui, né? Para conseguir ficar um pouquinho mais claro, porque a gente fala e fica a imaginação de como rolou, né? Mas quando traz o vídeo, aí a gente consegue visualizar de uma forma melhor, né? Como foi que realmente aconteceu o evento. Então fica aí o convite para assistirem ao nosso vídeo. sim, eu E também. assistirem o Maravilha. vídeo do ano passado também, que a Sim, gente mostra um pouquinho de como aconteceu ano passado, como aconteceu esse ano. Do ano passado, inclusive, está disponível já, né? E aí, enfim. eu também queria agradecer toda a equipe da organização e a execução do evento, né, os professores que também apoiaram a universidade, como a Bruna falou, e agradecer em especial a nossa professora Helena pela confiança, né, de colocar a gente como as coordenadoras do evento, que não é uma tarefa fácil, é difícil, mas que tem sido muito legal, porque a gente tem aprendido muito e cada vez que a gente participa do evento, a gente vai evoluindo, então isso é muito importante pra gente. Então, queria deixar aqui o agradecimento e a todos os ouvintes, né, que estarão ouvindo a gente. E também o convite, né, para assistir o vídeo que a gente vai disponibilizar no YouTube, para participar das próximas edições do evento, conhecer a gente pelas redes sociais, enfim. Muito obrigada mesmo. Ah, eu fico muito satisfeita, gente. Tô aí, fica assim, eu acho legal nossos ouvintes que são profissionais da saúde, se tiverem alunos interessados, esses alunos conseguem fazer milagres, que é o caso de vocês duas. Então, eu acho que vale muito a pena as pessoas trabalharem, né, em equipe com seus alunos de todos os níveis de graduação e pós-graduação, para que possa sair um evento legal e que possa levar um pouco da mensagem, disseminar um pouco da mensagem do letramento em saúde para as pessoas, né? Eu vou então colocar aqui na descrição do episódio, pessoal, eu vou colocar o nosso endereço do canal do YouTube para que a turma possa ver como vocês chamaram. Já veja a gravação do evento do ano passado e aproveita para procurar. Se não entrar sexta-feira, continua procurando um dia ou dois depois, que acaba encontrando o evento deste ano, para poder curtir um pouco e ver até se pega alguma ideia também, para poder executar alguma coisa nesses dias que estão faltando para outubro terminar. E também não é obrigado que termine em outubro, né? Outubro é o mês do letramento, outubro é onde a gente quer que apareçam os heróis do letramento, mas todo mês do ano é um mês de letramento, né? Então, Sim, quem não fizer em outubro, que faça em novembro, que faça em dezembro, que faça o ano que vem, mas que realmente possa se programar sem medo do trabalho e sem medo do fracasso, que assim, como vocês descreveram, tem dificuldades? Tem. Tem muitos desafios para enfrentar? Tem, mas acaba dando certo. O que faz a coisa dar certo é realmente a vontade de acertar, a vontade de fazer. Então, pode não ser 100%, não pode, mas se for o seu melhor, já deu certo, não é não? com certeza. Mas assim,
Então tá bom, gente. Então eu quero agradecer mais uma vez vocês terem vindo para cá para falar um pouco do evento. Sei que vocês estão cansadas ainda, porque o evento foi a semana passada, com muito estresse, mas eu agradeço vocês terem vindo. Agradeço, como sempre, nossos ouvintes, que são os grandes responsáveis pelo podcast da Rebraus existir. Convido todo mundo para realmente trabalharem com letramento em saúde de uma maneira, vamos dizer, proativa e executar, mesmo que não tenha segurança, que sabe fazer ainda tudo que o letramento espera que seja feito, mas faça o que souber, principalmente com aquilo que já tem de prática profissional e aquilo que tem escutado também nos nossos episódios, né? E convido todo mundo para o próximo episódio para a gente estar se encontrando. Então, um abração para vocês, gente. Obrigadão. Tchau, pessoal. Galera, tchau, ouvintes, tchau, professora, tchau, Luísa.